comentários dele. Né? O Roger vem se aprimorando. Não vou mentir, não, hein, Roger? Se estiver um dia vendo a gente aqui, no início eu não gostava muito, não, mas agora eu estou curtindo. Então, assim, é toda questão realmente de preparo, né? Agora, ô Linhares, a gente já está indo ali para a parte final, e aí você sabe que tem aquela hora que a gente vai ter que tocar nesse assunto, né, que é da saída, né, da Globo, essa reformulação que a Globo vem fazendo e vem abrindo, na minha humilde opinião, mão de profissionais super qualificados como você, né, e acho que é bom para o mercado, de uma certa maneira, porque uma das grandes dificuldades, eu vou colocar um pouco a minha opinião, dos outros canais, era encontrar profissionais com uma qualidade, né, elevada. Né? E acho que agora começa, né, com a Globo abrindo, né, mão de profissionais, dá oportunidade de outras emissoras terem pessoas como você. Mas eu queria que você contasse um pouco, né, como você recebeu, se você esperava, tinha alguma indicação que isso poderia acontecer. Desculpa até tocar nesse assunto, mas eu acho que o pessoal está, né, muito curioso em relação a isso. Eu até comentei com o André nesse programa do mês aí de dezembro, né? Assim, eu vinha num processo de desgaste de relacionamento lá com a minha gestão, já desde 2019, pelo tipo de escala que eu vinha recebendo no meu trabalho, jogos menos importantes, jogos só no período da tarde, nunca aos sábados e domingo. E eu não sou um cara de me acomodar com a situação, né? E fui questionar sobre isso, pedir um olhar um pouco mais carinhoso aí para as minhas escalas, oportunidades um pouco melhores em jogos da Série A, que eu comecei a raramente fazer, né? E fazia quando alguém entrava de férias ou alguém tinha que substituir em cima da hora porque tinha um problema pessoal, particular. E, enfim, esse desgaste acabou refletindo aí na minha relação lá com o meu gestor lá do Rio de Janeiro, né, o Jorge Guilherme, e até a última reunião que eu pedi para fazer, para tratar desse assunto agora no mês de outubro. E aí eu vi coisas assim que, sei lá, na minha opinião, né, a opinião é minha, pessoal, eu não merecia ouvir, né, como ser chamado de um narrador ultrapassado, de ser muito pior, estar muito abaixo do nível dos outros, né, que meu estilo é antigo e que, enfim, eu não estava me enquadrando na forma como eles achavam que eu deveria ser um narrador para poder exigir escalas melhores do que as que eu tinha. Então, no mês de outubro, por exemplo, eu fiz um jogo no dia 4 de outubro do Campeonato Brasileiro Sub-17 para narrar uma partida depois no dia 30 de outubro. Então, um intervalo de praticamente um mês aí entre um jogo e outro. E questionei que, assim, outros narradores do mesmo nível que eu era um narrador, assim, a Globo tem narrador especial 3, especial 2, especial 1. O 3, para você ter uma ideia, o Galvão Bueno é especial 3, o Luiz Roberto, o Kleber, tá? Aí tem os narradores especiais 2, eu era especial 1, junto com Moreno, Jader, Odinei, Júlio Oliveira, então, né, os narradores especiais 1. E eu pedi um tratamento parecido com todos os outros que estavam na mesma categoria que eu, e alegando que todos eles estavam narrando 2, 3 jogos, 4 jogos por semana, e eu estava narrando um a cada 15, 20 dias, né? E aí é que eu ouvi isso, que eu era um narrador ultrapassado, o meu estilo era antigo, que não estava agradando quem fazia a avaliação daquilo que eu fazia, né? Eu vi isso tudo do gestor, do Jorge Guilherme.
E, assim, pô, isso é uma coisa que você sai derrubado da reunião, né? Uma humilhação tremenda você ouvir tudo isso. E eu fui, depois disso, para a ouvidoria do grupo lá. Tem uma ouvidoria lá que eles dizem que você tem que relatar quando você sofre algum tipo de assédio, algum tipo de constrangimento, alguma coisa assim. Fui que eu fiz, né? Fiz um relato lá. E até hoje a ouvidoria não me deu um parecer do que eles decidiram, mas 20 dias depois eu recebi a notícia da minha demissão. Questionei os gestores que me demitiram sobre a relação entre uma coisa e outra. Eles, não, isso não, de jeito nenhum. Eu falei, desculpa, mas que ninguém é ingênuo a ponto de não acreditar que não tem relação essa coisa, né? E aí eu fui demitido em novembro, eu fiz a queixa no dia 22 de outubro e fui demitido no dia 16 de novembro, entende? Então, mas assim, eu guardo grandes recordações de grandes amigos, de grandes eventos que eu fiz durante todo esse período, mas é triste você reclamar porque o teu aproveitamento não está sendo de acordo com aquilo que você tem uma expectativa e daquilo que eu acho que eu podia oferecer, e ao mesmo tempo, sabe, ouvir coisas assim que eu não precisava ouvir, entende? Sei lá. Eu acho assim, a narração, o comentário, a reportagem, a gente trabalha para o público, né? Acho que quem julga o seu trabalho é o público. Se o público gosta ou não gosta, o público vai lá na rede social. O público hoje tem vários canais para expressar a satisfação ou a insatisfação com aquilo que você está fazendo, né? Evidentemente, você recebe crítica, você recebe elogio, eu lido bem com isso, né? Eu acho que toda a crítica ela é construtiva, você tem que aprender com elas, você tem que fazer um filtro, entender que você precisa melhorar talvez em alguma coisa, né? Tentar aperfeiçoar aquilo que incomoda alguém, e o elogio serve para também te dar uma direção de que você está fazendo muita coisa também no caminho certo, né? E, evidentemente, não foi assim uma saída para mim legal, mas eu entendo, eu acho que eu assumi o risco, né, de buscar num canal que eu julgava que fosse estar do meu lado. Por exemplo, eu não recebi até hoje nenhuma ligação de alguém superior a ele para me perguntar o que é que está acontecendo, que acho que era o mínimo que podia acontecer, né? Quando você vai fazer uma queixa de alguém, você no seu trabalho, de alguém que está, de alguma forma, tendo problema, um atrito com você, alguém superior tem que vir perguntar a sua versão, o que está acontecendo? Até aceitaria, assim, se eles fizessem esse tipo de abordagem e concluíssem que eu não tinha razão, por exemplo, no que eu estava falando, né? Mas eu não fui ouvido, a ouvidoria nunca me ligou, entende? Está lá o canal, eu entro lá, tem uma frase de 3 linhas lá explicando que o meu caso foi concluído, que tal, mas não tem nenhum relatório lá dizendo o que é que foi concluído, o que é que foi investigado, quem foi ouvido, quem opinou sobre o assunto, não sei nem se o meu gestor foi ouvido ou não, entende? E assim, foi uma decisão unilateral, né? Aquela coisa da ampla defesa não foi dada, entende? Assim, você vai lá, tenta, busca um canal que você pensa que vai te proteger, mas que na verdade, assim, eu não tive, porque havia a opção de você pode se identificar ou não. Eu fiz questão de me identificar, não tinha medo do que eu estava fazendo, entendeu? Mas eu sabia também que existia esse risco, né? Existia o risco de for mexer no vespeiro, entendeu? E não é só você, né, Linhares? Assim, muita gente já
vem falando um pouco, né, dessa questão, né, de questões... assim, veja, eu até não vou citar nomes aqui para não estou nem autorizado para isso, mas eu sei de muitos amigos que estão trabalhando, que alguns vêm sofrendo o mesmo tipo de problema, de angústia, né? Mas também, sabe, é uma questão pessoal, se decidir ir atrás, questionar, ou você aceitar. Eu poderia ter ficado quieto, aceitar a minha escala de raros jogos de Série A, de trabalhar uma vez a cada 15, 20 dias, né? A gente recebia um e-mail na sexta-feira por volta de 7h30, 8 horas da noite, toda semana, com a escala dos jogos da semana seguinte. E assim, a minha família sabe muito, eu às vezes estava aqui em Curitiba, né? E eu fazia o trajeto Curitiba-São Paulo, São Paulo-Curitiba, dependendo das escalas. E aí você passa a semana inteira naquela angústia, naquela ansiedade, pô, será que eu vou ir? Você olhando para a tabela do campeonato, para ver, terça-feira tem Série B, tem jogo não sei o que, tal, né? E aí você fica esperando, aí vem o e-mail com folga na terça, folga na quinta, e aí a escala vale até sexta. E eu sabia, nos últimos anos, né, nesse ano, por exemplo, depois que voltou da pandemia, eu nunca trabalhava sábado e domingo. Se você for buscar o histórico das minhas transmissões, você vai ver uma ou outra, assim, muito raramente no domingo que eu tenha trabalhado, transmitido, ou no sábado à tarde. Sábado, por exemplo, em São Paulo, a gente tinha uma restrição operacional, porque como a TV também foi fazendo muitos cortes na parte técnica de pessoal, e no sábado de manhã lá em São Paulo grava-se o Globo Rural, então a equipe de engenharia que gravava o Globo Rural não podia ficar à tarde ou à noite para fazer futebol por causa da hora extra. Então a gente tinha restrição, não podia fazer jogo no sábado em São Paulo, a gente tinha um estúdio lá para 5, 6 narradores. Aí podia fazer no domingo, mas domingo era o dia de narrar o Everaldo Marques, depois voltou aí o Milton Leite, né, o Odinei. Então, os outros narradores, eles tinham a preferência na escala no domingo. Então, eu fiz muito pouco jogo no domingo, assim, me recordo de um ou outro que eu tenha feito. Então, isso me incomodou, entendeu? Me deixou... E assim, você ficava a semana inteira esperando a escala e vinha 2 dias da semana com 2 folgas. Você sabia que você não ia fazer nada naquela semana inteira, com 10 jogos da Série A, 10 jogos da Série B, né? 9 jogos, né? Porque a gente não transmitiu o Atlético Paranaense. Mas eram 9 jogos no Premier, 10 jogos da Série B. Ainda tinha lá os outros eventos, a Sub-20, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Tinha Copa do Brasil, por exemplo... Eu narrei um jogo, acho que Santos e Cianorte lá, num dia lá. Caramba. Então era raro, assim, raras oportunidades, boas oportunidades de jogos, né? Isso eu fui questionar e assim, o meu questionamento não era muito bem visto e bem aceito. Poxa, infelizmente. Ô Linhares, posso pedir uma coisa? Pois não. Porque já, né, dando... Porque assim, já tá terminando o tempo. Queria saber se a gente pode ficar mais um pouquinho. A gente já joga para outro programa, faz uma parte 2 ali, já um pouco mais curto, porque a gente... Bom, não vamos fechar, né, o nosso papo com esse assunto, tem muita coisa bacana de tratar, e queria saber se a gente podia ficar mais um pouco aí. Pode ser? Pode ser, claro, perfeitamente. Show. Então, ó, você que está acompanhando agora o programa, tá? Semana que vem, a gente tem a parte 2 com o Linhares Júnior, tá? Mas é um pouco mais curta, que a gente não vai segurar o Linhares aqui direto, mas então você já se programa aí, porque semana que vem tem mais Linhares Júnior. Valeu, gente! Aí, né, só mais um pouquinho, prometo que a gente não vai estender, não. É só para não terminar, né, assim, e, enfim, tem muita história boa, eu queria pegar
né, para contar um pouquinho, tá bom? Então eu vou começar um outro programa. Ok. Fala, galera do Giro na Rede. Você curtiu o programa da semana passada? Então vai ter mais um pouquinho mais de Linhares Júnior. Quero antes, né, dar o meu boa noite ao meu companheiro de sempre, Eduardo Lana. Boa noite, Edu. Eduardo Lana. Boa noite, Edu. Boa noite, Nilson. Boa noite, Linhares. Boa noite aí a nossa audiência aí. Vamos para a parte 2 aí dessa excelente entrevista aí com o Linhares Júnior. Então, aproveitar, já vou apresentar, já está aqui na tela já, Linhares Júnior. Boa noite, obrigado, né, por continuar aqui. A gente está gravando em um dia só, para quem está acompanhando, mas o papo é muito bom, né? Então eu tenho certeza que a galera que acompanhou a semana passada estava curtindo e vai curtir novamente essa semana. Boa noite, Linhares. Boa noite, Nilson, boa noite, Eduardo. A gente está até com a mesma roupa, né, da semana passada. O pessoal pensar que nós nem tomamos um banho, né? É isso, estamos aí, à disposição, estamos juntos. É verdade. Bom, semana passada eu tinha terminado fazendo a pergunta, então já vou começar essa semana com o Eduardo Lana fazendo a sua pergunta. Então, Linhares, eu sei que você já narrou vários esportes, né? Eu queria saber qual o esporte que você sente mais prazer, aquele que é a sua grande paixão. É o futebol, é a Fórmula 1, ou é nenhum dos dois, nem Fórmula 1 nem futebol, é o vôlei, basquete, enfim. Qual é aquele esporte que você sente mais prazer em narrar, seja no rádio, na TV, enfim? Olha, assim, eu curto narrar, entende? Eu acho narrar muito legal, independente do esporte que você está ali transmitindo. O futebol é, claro, o principal esporte que a gente transmite, mas eu narrei corrida de Stock Car, eu narrei o título do Rubinho Barrichello, o primeiro dele na Stock Car, que foi aqui em Curitiba, inclusive. Pô, um negócio muito bacana assim que eu ouvi do pai do Rubinho na festa de premiação da Stock Car em São Paulo, quando eles passaram no telão a minha narração, porque a corrida foi transmitida na Globo também pelo Sérgio Maurício, né, e eu fiz no Sport TV. E lá na festa da Stock Car, eles passaram a reprise da última volta e tal, com a minha narração do Sport TV. E eu estava lá na festa, estava até com a minha esposa Simone, com meus dois filhos, a Mel e o Luca, nessa festa. E aí o pai do Rubinho, o Rubão Barrichello, veio na minha direção, assim, né? Depois da narração, depois da premiação dos pilotos, e me falou assim um negócio que me marcou muito, e eu fiquei muito emocionado na hora. Ele falou: pô, você me fez chorar com a sua narração. E foi um negócio muito bacana, assim, cara. A gente, às vezes, não... A gente tá lá transmitindo e a gente não imagina como que a gente tá chegando na mente, no coração das pessoas, né? A gente, claro, tá se entregando para levar emoção, para levar tudo de melhor que você pode entregar, né? Mas, pô, eu ouvi isso do pai do Rubinho, assim, foi um negócio, sabe, que me deixou muito feliz, assim. Foi um dos melhores momentos da minha passagem aí, em todos esses anos pelo Sport TV, foi ouvir aquela frase dele naquela noite lá, e pela importância, sabe, de tudo que aconteceu, que envolveu aquilo ali, o título do Rubinho, que foi o primeiro dele no automobilismo, né? Quando ele voltou para o Brasil, ele passou anos e anos na Fórmula 1 e disputou lá, foi vice-campeão, mas foi o primeiro título dele, assim, né? E eu estava lá narrando e consegui fazer o pai dele chorar, cara. Então isso foi muito legal, assim. E sei lá, futebol é muito legal de narrar. Eu gosto muito de narrar vôlei também, eu gosto de narrar o vôlei feminino, mais até do que o masculino. Porque o vôlei masculino é muita força, é muita pancada, o ponto se decide muito rapidamente, né? É aquele side-out, né? Vem a bola, recepção, passe no levantador e a cortada para finalizar a jogada. O vôlei feminino já tem mais disputa, tem mais rally, tem mais defesa, a bola vai e volta, os rallies são mais longos. É muito legal de narrar, assim. Eu acho como vôlei, como esporte, o feminino é mais bacana de narrar.
Eu não vou discutir se um é melhor do que o outro, acho que são duas modalidades muito bacanas. É a mesma modalidade, mas muito bacana, assim. E o automobilismo eu gosto muito de narrar, acho que é uma coisa bem peculiar, assim, né? Eu narrei Fórmula 1 também no Sport TV, narrei a Stock Car. Stock Car é muito bacana, assim, uma corrida que tem, às vezes, 30 pilotos na pista, é bem disputado.